Uma boa noite a todos e desejar a graça e a paz a cada um dos irmãos. Queria convidar você, mesmo aí na sua casa, abrindo a sua Bíblia, no Salmo de número 111. Vamos estar lendo todo ele. Salmo de número 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos, na sua assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e a majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou a seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência. Todos os que praticam o seu louvor permanece para sempre. Que realmente o louvor possa permanecer para sempre. Que você possa nessa noite estar louvando ao Senhor, esse Deus que fez tantas coisas magníficas. A introdução desse texto diz: as obras magníficas de Deus. Que você possa realmente adorando ao Senhor, esse Deus que criou todas as coisas. E Ele deu algo maravilhoso para nós, que é a salvação, e através da cruz. Hoje nesse culto, onde nós vamos estar participando da ceia, você possa realmente ir olhando para o Senhor e lembrando daquele sacrifício ali naquela cruz que Ele fez por mim e por você. Você possa realmente adorando o Senhor com esse cor de cruz. Dela ao dia do rio, como emblema de demônio. Mas eu amo essa luz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu sempre amarei essa luz. Eu vi o teu olho chegar. Foi comigo lugar tua a coroa de vida. Da glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante valor. Para mim, atrativos em mim, poder ela Jesus me salvou. E eu sempre amarei essa luz. Eu me amo, eu vou chegar. Foi comigo lugar tua a coroa de vida. Para
pouco do sofrimento de Jesus aqui no Getsemane, você possa estar continuando lembrando de tudo que Jesus fez para nos dar a salvação. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo veio pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amor, tudo se botou. Ele carregou a nossa cruz. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada uma das nossas vidas. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos participar do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora nós estaremos refletindo na palavra do Senhor e eu gostaria mais uma vez que nós orássemos ao Senhor, pedindo que Ele iluminasse Sua palavra ao nosso coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nesta noite, nós estamos aqui diante do Teu altar. Temos certeza, temos convicção que o Senhor é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, o Deus que nos amou e nos chamou e tem nos sustentado através de Sua graça. E nesta noite nós te pedimos, Deus, ilumina nossa mente e fale ao nosso coração, de forma que possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida e que possamos vivê-la de forma que o Teu nome seja glorificado por nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre a necessidade de uma vida firmada na fé, a firmeza na fé. E nesta noite,
eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a importância da fé para vencermos os nossos gigantes. Há aproximadamente 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja de Campestre, nós refletimos neste texto que leremos em 1 Samuel, capítulo de número 17, os versículos de 1 a 11. E eu gostaria então que os irmãos estivessem acompanhando comigo a palavra do nosso Deus. Diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado d'Além, e os israelitas no outro monte do lado d'Aquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Irmãos, eu acredito que muitos de nós, vivendo neste mundo onde estamos expostos a tantos momentos e situações difíceis na vida, muitas vezes nós temos enfrentado verdadeiros gigantes que nos afrontam, que querem muitas vezes tirar nossa alegria, que querem muitas vezes nos ver derrotado. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado dentro de sua casa com seus filhos. Não sei o que você tem enfrentado em sua casa com a esposa ou o marido. Não sei o que você tem enfrentado na vida social, mas pode ser que você esteja realmente enfrentando verdadeiros gigantes que têm te afrontado e têm tentado te derrotar e te levar a acreditar que você nunca vai conseguir vencer essa situação. Eu me lembro que, morando na cidade de Machado, eu fui chamado por uma senhora a ir à sua casa porque ela já não aguentava mais o que ela estava presenciando. E quando cheguei à casa daquela senhora, chegando no corredor, ela me mostrou sangue que estava nas paredes. E eu então fui perguntar para ela de quem é este sangue que está na parede. E ela então disse: olha, esse sangue é do meu filho e do meu marido. Dentro de casa nós vivemos um verdadeiro inferno. O meu filho está envolvido com drogas, o meu marido não aceita, e quando ele vai então chamar a atenção do menino, os dois entram em briga e rolam no chão, e esse sangue é da briga
que eles têm. E eu acredito, meus irmãos, que olhando para a vida que aquela senhora estava vivendo, ela estava enfrentando um grande gigante que estava conseguindo ter vitória sobre sua vida, vitória sobre a sua família. E eu acredito que não são poucas as pessoas que passam por momentos semelhantes a esse. Vivendo também, morando em Alfenas, eu tinha uma vizinha que começou a namorar com um rapaz, conheceu esse rapaz e passou a viver com ele, só que ele era viciado em jogo. E ele então começou a trabalhar e trabalhava o mês inteiro e chegava no final do mês, quando ele recebia o seu pagamento, ele não ia para casa. Ele então ia jogar e passava a noite jogando, e quando chegava no outro dia sem dinheiro nenhum em casa, e ela ia perguntar onde está o dinheiro para pagar as compras, para pagar as contas, para comprar o que nós precisamos para esse mês. Além dele ter perdido tudo no jogo, ele ainda batia nela, e então ela saía de casa toda roxa, porque o rapaz ainda era agressivo. Uma pessoa que vive uma vida dessa também está vivendo e enfrentando um grande gigante. Mas nós enfrentamos gigante em todas as áreas da nossa vida, que nos afrontam, que nos humilham e que muitas vezes querem nos ver derrotados. E nesta noite eu gostaria de dizer para os irmãos que é necessário cultivarmos verdadeiramente uma vida de fé para podermos ver a vitória sobre os nossos gigantes. Quando olhamos para o texto da palavra de Deus que acabamos de ler, esse texto nos conta a respeito de um desafio. Os filisteus vêm à batalha contra Israel, e uns estão em um lado do monte e os outros do outro lado do monte. Então ali do arraial dos filisteus sai um gigante, e este gigante ele passa a afrontar a Israel. Ele passa então a dizer: olha, nós queremos travar com vocês uma batalha. Se vocês tiverem entre vocês um guerreiro que possa enfrentar o nosso guerreiro, e se vocês tiverem vitória sobre este guerreiro, então nós serviremos a vocês. Mas se vocês serem derrotados, vocês nos servirão. Os filisteus estavam certos que teriam vitória sobre aquela batalha, porque o seu guerreiro era de fato um gigante, que é descrito como alguém que vem aparado por toda uma armadura que coloca medo naquele que olha para eles. E os próprios judeus, aqui diz que ouvindo Saul e todo Israel as palavras que saíam da boca daquele filisteu, eles se espantaram e temeram muito, porque entre eles não havia quem se propusesse a enfrentar, a entrar naquela batalha e vencer aquele gigante. No entanto, a palavra de Deus vai nos mostrar que Davi, sendo ainda um jovem, bonito, um jovem, chega a Davi e se propõe a enfrentar aquele gigante e vencê-lo, porque Davi, ele estava seguro, Davi, ele estava convicto, Davi era um jovem de fé. E como nós já falamos pela manhã, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E nós percebemos em todo Israel um medo, nós enxergamos em todo Israel uma dúvida, Será que podemos? Será que vamos conseguir? Será que vai dar certo? Mas Davi não. Davi, ele se propõe
a enfrentar aquele gigante, porque ele está convicto, ele está certo que ele obterá a vitória sobre aquela batalha. E eu pergunto para os irmãos, quais eram as armas que Davi trazia em suas mãos, que fazia com que ele tivesse certeza que conseguiria vencer aquela batalha? E eu gostaria de dizer para os irmãos que o que deu segurança a Davi não foi a sua funda, não foi as pedras lisas que ele tirou do ribeiro, não foi o seu cajado de pastor que ele trazia em suas mãos, que o encorajou, dizendo para ele: olha, você pode entrar na batalha, porque com essas armas você é imbatível, você vai derrubar esse gigante, você vai ter vitórias. Então, quais eram as armas que encorajaram a Davi a ter certeza que ele teria vitória na batalha? Então, a primeira arma que Davi trazia em suas mãos se encontra no versículo 33, e nós podemos perceber que esta arma era a certeza que o impossível ao homem é possível ao seu Deus. O versículo de número 33 diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Essas foram as palavras de Saul a Davi, quando disseram: Saul, há alguém que se propõe a enfrentar o filisteu por nós. Saul diz: traga essa pessoa até a minha presença. E quando Saul bate o olho em Davi e percebe que ele ainda é um jovem, um menino, ele diz: você não pode enfrentar este gigante, porque você é ainda um menino, e ele é um guerreiro, e um guerreiro desde sua mocidade. Aos olhos humanos, era realmente impossível Davi vencer aquele gigante, porque Davi, sendo novo, pastor de ovelhas, inexperiente em guerras, mas Golias, por outro lado, Golias era um guerreiro, e um guerreiro desde sua mocidade. Só que, muito embora Golias viesse todo aparado por uma armadura que colocasse medo, Davi se apresentou com uma arma que era muito mais poderosa do que as armas que Saul trazia sobre o seu corpo. Davi, ele veio enfrentar aquele gigante com a certeza que o que é impossível ao homem é possível ao Deus que ele servia. E eu gostaria de dizer a você, meu irmão, e a você, minha irmã, que me acompanha nesta noite: se você está passando por uma luta, se você está enfrentando uma dificuldade em sua família, você precisa estar certo, você precisa estar convicto que aquilo que é impossível a você, talvez muitas pessoas já disseram que você não vai conseguir, que você não pode, que a sua família não vai sair deste buraco, que o seu casamento está fadado ao fracasso, que você nunca vai ser feliz em sua família ou em seu casamento, que você nunca vai prosperar, que você nunca vai dar certo na vida. Pode ser que, assim como Davi, você já tenha escutado muitas palavras contrárias, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, que você não pode, que você não consegue. E eu gostaria de te desafiar a colocar no teu coração que aquilo que é impossível a você, aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, o teu Deus pode. Porque agindo esse Deus, quem pode impedir? E este Deus, ele está presente na minha e na tua vida, ao ponto dele ter se feito homem na presença, na pessoa de Cristo, e ter vindo habitar em mim e habitar em você através do Espírito. Então, aquilo que você não pode, o teu Deus pode.
Mas em segundo lugar, nós vamos ver que Davi trazia ainda uma outra arma em suas mãos para enfrentar aquele gigante. Nos versículos 34 a 35, nós vamos ver que a resposta de Davi a Saul foram as seguintes. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro de sua boca. Levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Então a segunda arma que Davi trazia sobre suas mãos, em sua vida, em seu coração, que o encorajou a acreditar que ele teria vitória, que o levou a ter certeza e convicção que teria a vitória, era as experiências que ele já havia obtido com Deus no passado. Davi era um jovem que tinha experiência com Deus. E eu pergunto a você, meu irmão, você é uma pessoa que já tem obtido experiências com Deus? Em oração, em comunhão, em jejum, em busca de sua presença, Deus já tem se revelado a você e feito coisas em sua vida? Davi, ele era um jovem, e ele então vai dizer a Saul o seguinte: Saul, eu realmente sou muito novo, eu realmente não posso enfrentar e vencer esse gigante com a minha força e com o meu poder. Mas Davi, ele fala a Saul: olha, o teu servo um dia estava no campo, guardando o rebanho do seu pai, quando de repente se levantou um leão, e o leão tomou um dos cordeiros ali do rebanho, e eu fui e lutei com aquele leão, agarrei-o pelo pescoço, peguei em sua barba, e tomei aquele cordeiro de sua boca, e o salvei e matei o leão. Em outro dia eu estava no campo, apacentando o rebanho, quando de repente surge um urso. E aquele urso toma um cordeiro do rebanho, e eu fui, lutei com ele, e eu matei tanto o leão quanto o urso. O mesmo Deus que me deu força, o mesmo Deus que me deu poder, o mesmo Deus que me deu vitória, tanto contra o urso quanto contra o leão, Ele vai me dar vitória contra este incircunciso filisteu. Esse gigante vai cair por terra, porque eu já tenho experiência com Deus. Deus já me deu livramentos, Deus já me deu vitória, e Ele não vai mudar. Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, e sempre será o mesmo Deus que age e opera poderosamente em minha vida. E eu gostaria de te desafiar também, meu irmão e minha irmã, a se armar com mais esta arma que estava presente na vida de Davi e que dava a ele firmeza na fé, que fazia com que ele tivesse certeza, que fazia com que ele tivesse convicção que teria vitória. Não o fato dele ser forte e poderoso, mas o fato de saber que havia um Deus forte e poderoso em sua vida, que lá no passado já havia operado e que agora no presente continuaria operando grandes coisas e dando grandes livramentos em sua vida. Em terceiro lugar, nós veremos que a terceira arma que Davi trazia sobre as suas mãos, que o encorajou e deu a ele a certeza que ele teria vitória sobre aquele gigante, era a sua aliança com Deus. No versículo de número 36, ele fala: este incircunciso filisteu. E nós sabemos que no Velho Testamento, na antiga aliança, a circuncisão era o selo da aliança do homem com Deus. E ele está dizendo: este filisteu, esse Golias, ele é um incircunciso filisteu. Ele não tem parte com Deus, ele não pertence a Deus. E por outro lado, Davi se via como uma pessoa circuncidada, alguém que tinha
Deus como dono de sua vida. E eu gostaria de dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa manhã, nós precisamos estar armados com a certeza, a convicção que nós um dia entregamos nossa vida para Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E o selo da nossa aliança, da nossa entrega de vida a Cristo, o selo dessa entrega de vida foi o nosso batismo. Ali nós estávamos testemunhando diante das pessoas na igreja que nos viam sendo batizados, que de hoje em diante nós não somos mais de nós mesmos, nós não queremos viver mais para nós mesmos, mas nós queremos consagrar nossa vida a Deus, nós queremos ser de Cristo. Então, se você é de Cristo, se você já carrega o selo de que um dia você entregou sua vida a Cristo, que isto te dê firmeza na fé, que isso te leve a ter convicção, que isso te leve a ter certeza de que você tem um dono, há um Deus a quem a sua vida pertence, e ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Davi estava certo e convicto que havia um Deus que era dono de sua vida. E por fim, nós veremos que a última arma que Davi trazia sobre as suas mãos, que dava a ele a convicção e a certeza que ele venceria aquele gigante, se encontra no versículo 46, que diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui nós percebemos que a quarta arma que fortaleceu a fé de Davi, que levou a ter certeza, a ter convicção de que ele venceria aquele gigante, foi o seu desejo, o seu propósito de glorificar o seu Criador com aquela vitória. Veja que Saul havia declarado que se alguém em Israel se propusesse a enfrentar aquele gigante e tivesse a vitória sobre ele, ele em primeiro lugar se casaria com uma de suas filhas. Em segundo lugar, seria a sua família toda isentada de impostos em Israel, e ele seria cercado de riquezas. Davi, ele não procura o rei e diz: rei, eu vou enfrentar esse gigante porque eu estou interessado no prêmio, porque eu quero me casar com uma de suas filhas, eu quero ser genro do rei. Não, Davi também não procura o rei e diz: olha rei, são tantos impostos que minha família paga em Israel, que eu quero vencer esse gigante para que nós possamos ser isentados dos impostos. Não, Davi também, ele não se apresenta diante do rei dizendo: olha rei, eu estou cansado de ser pastor de ovelhas, eu estou cansado de cuidar de rebanhos pelos cantos afora, eu quero ser cercado de riquezas. Não, Davi, ele se apresenta diante do rei e diz: olha rei, ou melhor, ele se apresenta diante do próprio filisteu e diz: olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, e eu vou te cortar o pescoço, e eu vou te derrotar, e eu vou te vencer, e em todo Israel se saberá que há Deus em Israel, porque esta vitória eu a obterei pelo poder do Deus que está presente em minha vida. Eu quero vencer esse gigante para que o meu Deus, ele possa ser glorificado. Por isso, querido irmão, querida irmã,
eu gostaria de te desafiar a afirmar a sua vida na fé. Por mais que você esteja passando por momentos difíceis, a vida não esteja sendo fácil, por mais que você esteja enfrentando um problema na sua casa, ou na sua família, ou na sua própria vida, que aos olhos humanos pareça ser impossível. Talvez essa própria epidemia que nós estamos vivendo nesse momento, muitos chegam ao ponto de achar que é o fim, que isso não vai passar, que as coisas vão cada vez mais piorarem ainda mais. Talvez neste momento você esteja tendo a sua fé atacada e você não tem conseguido vencer aquilo que te aflige. E eu te desafio a crer que o impossível a você é possível ao seu Deus. Eu te desafio a olhar para o que Deus já fez no passado, a se relembrar das vitórias que Ele já te deu e a confiar que este mesmo Deus que agiu no passado é poderoso para continuar agindo em sua vida. Te desafio a crer que você pertence, você tem um dono, e o dono da sua vida é o Deus Todo-Poderoso, e é Ele que te guarda. E te desafio a ter atitudes onde você deseje, acima de tudo, vencer, para que o nome do seu Criador seja glorificado. Amém? Que assim Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê vitória sobre cada um dos nossos gigantes, em nome de Jesus. Irmãos, vamos preparar os nossos corações para podermos participar da mesa do Senhor nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos e eu gostaria de pedir ao nosso irmão Guilherme que esteja fazendo uma oração, pedindo que o nosso Deus nessa noite possa realmente fortalecer a nossa fé, possa nos revigorar, possa nos purificar de toda e qualquer má consciência, de forma que tenhamos o desejo de ter os nossos pecados perdoados e um novo ânimo para vivermos uma vida de fé, glorificando e exaltando ao nosso Criador. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela palavra que ouvimos, essa palavra que nos desafia a ter fé, a afirmar nossa fé em Ti, pois nossa fé é firmada através daquilo que Tu fez por nós, Senhor. Amém, Pai. Através do dom da salvação que podemos participar do Teu Glória a Deus. corpo. E essa participação, Senhor, é o que nos assegura, Senhor, é o que nos traz a memória, a certeza que nós temos da nossa salvação. Aleluia. Nos ajude, Senhor, a continuar a termos fé, nos ajude a realmente firmar nosso coração em Ti. Amém, Senhor. E muitas vezes somos pecadores, muitas vezes cometemos pecados em Oh, todos Senhor, os dias. tenha misericórdia de Mas nós. venha, Senhor Jesus, ter misericórdia, venha quebrantar nosso coração Em para nome que de todos Jesus. os dias nós possamos arrepender a cada dia, É verdade, Senhor, dos nossos Pai. pecados, das nossas falhas, que possamos sempre olhar, Senhor, para nós mesmos e ver cada falha que há em nós e entender que, apesar de sermos falhos, apesar de sempre pecarmos, nós precisamos ter um ideal, e esse ideal é seguir a Tua palavra, Glória a seguir Deus. as Tuas instruções Sim, para Senhor. nossas vidas Amém. nessa terra, Deus. Por isso eu lhe peço, venha, Senhor, cada vez mais quebrantar o seu coração. Por favor, Senhor. E que possamos estar sempre com o coração contrito para receber o Teu perdão Amém. em nossas vidas. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Aqui nós somos instruídos pela palavra de Deus
que todas as vezes que nós fôssemos participar da ceia, nós deveríamos fazer em memória. E eu acredito que nós, seres humanos, temos uma facilidade tão grande de nos esquecer das coisas boas que um dia alguém fez por nós, ao ponto do próprio Deus instituir no meio de sua igreja alguns memoriais. Lá no Velho Testamento, ele havia instituído a Páscoa. A Páscoa era um ritual memorial que levava os judeus a nunca se esquecerem que um dia eles eram escravos, que um dia a vida deles estava difícil, mas que Deus havia os libertado, que o Cordeiro havia sido imolado, que o sangue do Cordeiro havia passado nos umbrais daquelas portas, e quando o anjo da morte passou, a vida deles foi poupada, eles foram salvos. E no Novo Testamento, nós também temos Deus, mais uma vez, instituindo um ritual para que nós não nos venhamos nos esquecer do que um dia foi feito por nós. A Santa Ceia, ela fala a respeito da morte de Jesus Cristo, do momento em que ele se oferece por mim e ele se oferece por você, do momento em que Jesus aceita pagar o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados, do momento em que Jesus aceita se humilhar por mim e por você, indo até a cruz, se fazendo maldito, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for levado ao madeiro. E quando eu e você participamos da ceia, isso não pode ser feito, ou nós não podemos participar da Santa Ceia sem que isto venha comover o meu e o seu coração, com indiferença. Nós não podemos ser indiferentes diante daquilo que um dia o próprio Deus fez por mim e fez por você. Ele aceitou morrer por nós, ele aceitou entregar a sua vida por nós, ele aceitou ser humilhado, nos comprar através do sangue do seu único Filho. E isto deve constranger sempre o meu e o teu coração e nos encher de alegria e de gratidão e de desejo profundo de viver para aquele que um dia aceitou morrer por mim e por você. Por isso, nesta hora, eu gostaria que nós pudéssemos verdadeiramente, olhar para dentro do nosso coração e, constrangidos por tamanho amor, não permitir que venhamos a viver um cristianismo insignificante, sem gratidão, ou nos envolver com as coisas deste mundo ao ponto de sermos contaminados pelo pecado, mas que ao participarmos da ceia nesta noite, possamos pedir a Deus: Deus, constrangido pelo teu amor, eu quero ser mais uma vez transformado por essa graça que me alcançou. Obrigado porque eu não mereço. Obrigado porque eu sou imerecedor do perdão dos meus pecados, sou imerecedor da sua salvação. Mas ainda assim, o Senhor incondicionalmente me amou e me salvou. E eu quero viver para te amar, e eu quero viver para te servir. Perdoa-me e transforma-me em nome de Jesus. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos e vamos consagrar esses elementos, pedindo que eles verdadeiramente, muito embora sendo apenas símbolo, mas que eles sejam verdadeiramente meios de graça, que ao participarmos com fé, possamos ter a nossa vida fortalecida nessa noite. Querido Deus e amado Pai, nós apresentamos esses elementos diante do teu altar. E muito embora saibamos que eles são simbólicos, nós pedimos que espiritualmente o Senhor se faça presente de forma que nós possamos ser fortalecidos no poder do teu Espírito nessa hora, Pai. E que ao participarmos deste momento, realmente convictos,
certos, com fé em nossos corações, que isso nos fortaleça, que isso nos leve a ter certeza que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Abençoa esses alimentos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você, em sua casa, também pudesse tomar em suas mãos os elementos e juntos vamos estar participando da ceia e assim anunciando a morte do Senhor mais uma vez até que Ele venha. A certeza que nós temos no nosso coração, pela fé, é que Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E como o apóstolo Paulo diz, até que Ele venha, há uma fé, há uma certeza, há uma convicção no nosso coração, que aquele que morreu pelos nossos pecados, muito em breve, Ele voltará. Então juntos, vamos participar. Amém. E assim, irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto e eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos e nós estaremos impetrando a bênção. Querido Deus, obrigado por sermos tocados pela Tua Palavra, por podermos, Senhor Deus amado, ter a nossa fé firmada no Senhor através das Tuas promessas. O Senhor é fiel, o Senhor é digno. Olhando para o passado, nós vemos que tudo que o Senhor prometeu, tudo que foi ensinado, o Senhor cumpriu fielmente. E hoje, Pai, diante das suas promessas, nós queremos ter convicção, nós queremos ter certezas que elas se cumprirão fielmente também, assim como foram ensinadas. Pedimos, Senhor, que abençoe cada um dos seus filhos, os chamando a viver uma vida de fé durante esses dias, a viver uma vida não apenas de fé da boca para fora, teórica, mas que venham a viver uma fé autenticada pelas atitudes, onde a vida, o modo santo, o modo amoroso com as pessoas ao redor, a forma consagrada de busca ao Senhor, mostre que nós realmente temos fé e confiança no Senhor. Muito obrigado. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. E agora, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Como eu não posso dizer, dá um abraço no irmão que está do teu lado, dá um abraço na pessoa que está com você aí na sua casa, em nome de Jesus. Só lá, né? Nós estamos encerrados em nome de Jesus.